Meus irmãos e minhas irmãs, agora sei que és um homem de Deus, diz a viúva de Sarepta a Elias, após o que se aconteceu em sua família. Exatamente o que? Naturalmente, devemos ler o texto de 1 dos Reis, capítulo 17, versículos 17 a 24. Resumidamente, depois que se encontrou Elias com aquela viúva e seu filho, o filho adoeceu e veio a falecer. A viúva desesperada foi a Elias e lhe perguntou angustiada: vieste aqui para relembrar os meus pecados e assim arrancares meu filho de mim? Naquela época, vale dizer, se imaginava que castigos, melhor que tragédias, fossem castigos de pecados. Elias pediu que lhe desse um filho. Levou-o no colo para o seu quarto superior. Deitou 3 vezes sobre o menino. Soprou sobre o menino. Implorou de Deus a vida do menino. E recebida de volta, entregou-o à sua mãe. E então a mulher exclama, e este é o título da nossa meditação deste momento: agora sei que és um homem de Deus. Ela já o sabia antes, mas não tinha aquela experiência que provém de um relato miraculoso sucedido com seu filho. É interessante saber que Jesus, no Novo Testamento, não desenvolve suas atividades numa linha sacerdotal. Jesus nunca foi visto oferecendo um sacrifício, Jesus nunca foi visto oficiando uma cerimônia religiosa, Jesus nunca pisou no santuário do Templo de Jerusalém. Ele não podia lá estar porque ele não era um levita, ele era judeu da tribo de Judá, leigo, portanto, nas coisas de Deus. O ministério de Jesus foi realizado à luz do ministério de Elias ou de Eliseu. Dito de outra maneira, são os ministérios de Elias e Eliseu que nos ajudam a compreender melhor o ministério de Jesus. Como aconteceu com Elias, o Elias bíblico, neste texto que estamos lendo, aconteceu também com Jesus e a filha de Jairo. E nós temos este texto com pormenores no Evangelho de São Marcos. Lá a menina morreu, Jairo conhece o ocorrido, mesmo assim Jesus lhe ordena que tivesse fé, vai ao quarto da menina, mas não faz aquelas ações que realizou Elias, deitar-se sobre o corpo do menino, respirar ou soprar sobre o corpo do menino, invocar a Deus. Não. Jesus, com a presença dos pais e de 3 discípulos escolhidos, Pedro, Tiago e João, simplesmente toma a morta pelas mãos e lhe diz: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te, em aramaico. A menina levantou e Jesus a entregou a seus pais para que lhe dessem de comer. Já tinha 12 anos de idade. Jesus
repetiu o gesto de Elias, mas há diferenças entre Elias e Jesus. Elias realiza ações quase esotéricas. Jesus, com um simples gesto de mão e com o apelo ordenante, diz à menina que se levantasse. E imediatamente a menina se levantou. Esta história parece ter sido narrada a nós pelo evangelista Marcos, que não a retocou desde o início, ou seja, os exegetas procuram entrever uma história de ressurreição desde o início em que ela foi narrada, antes mesmo da paixão e morte de Jesus. Nada indica que o texto sofreu alterações após o ocorrido. Nada indica, por exemplo, que uma doença grave ocorrida se tenha na história da tradição se transformado em morte e em ressurreição. Ressurreição da viúva, ou melhor, de seu filho, por parte de Elias, e ressurreição de Talita por parte de Jesus. Existem outras ressurreições, mas que são verdadeiras ressurreições. Se não está na ordem do dia ressuscitarmos para esta vida, depois de mortos para ela, de resto, esta ressurreição não seria o definitivo encontrado na terra. Na terra não há nada definitivo. Aquele menino ressuscitado por Elias certamente teve que morrer de novo. Talita, ressuscitada por Jesus, teve que morrer novamente. Neste mundo não há ressurreição definitiva, mas existem muitas ressurreições que são importantíssimas, porque são a condição para a última e definitiva ressurreição. No caso do menino de Elias e da menina de Jesus, nós nem deveríamos falar em ressurreição, e sim em ressuscitamento, porque ressuscitaram para trás, não ressuscitaram para frente, não ressuscitaram para a escatologia, não ressuscitaram para a parousia, ressuscitaram para uma vida mortal onde a morte os esperava de novo. Não assim foi a ressurreição de Jesus. Esta não foi uma ressurreição para trás. Este não foi um ressuscitamento de um cadáver para uma vida normal, mas um ato escatológico que Deus realizou com Jesus, colocando-o no final da história e juiz dela mesma, transmitindo-lhe os poderes sobre esta história. Mas a ressurreição de Jesus não foi uma realidade acontecida apenas com ele. Ele ressuscitou não apenas em nome próprio, ele ressuscitou como primícias, assim se exprime São Paulo, primícias daqueles que haveriam de ressuscitar. Isto é, nós que esperamos no final a ressurreição dos mortos e a vida eterna, pois sem esta esperança a nossa fé não teria nenhum sentido neste mundo, nenhum sentido as pastorais que nós realizamos, e a própria igreja se transformaria numa ONG, ainda que respeitosa, mas não mereceria mais sequer o título de religião, porque toda religião verdadeira o é se tiver algum relacionamento com o mundo do além,
com o após a morte. Desta ressurreição verdadeira de Jesus, não mais para este mundo, como o filho de Elias e de sua viúva, como o filho de a filha de Jairo, esta ressurreição final é precedida de outras ressurreições. São as ressurreições espirituais. O evangelista João une ambas as ressurreições admiravelmente no seu capítulo 5. Há mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus desde agora e ressuscitarão. Para esta primeira afirmação se deve entender os mortos espirituais. Aqueles que estão mortos para Deus, aqueles que não frutificam para Deus, aqueles que romperam qualquer contato com Deus. E estas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, existem na vida. Pessoas que romperam de há muito qualquer contato com o Deus vivo. E pessoas que traçam para si, lamentavelmente, estradas mortíferas, pois estradas que conduzirão à morte, e à morte segura. Há mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Estas ressurreições espirituais acontecem ao longo da história da Igreja e ao longo da história de cada um de nós. Isto se dá concretamente quando, tomando conta da infidelidade de nossa vida batismal, quando, tomando ato das misérias e dos pecados cometidos, nós nos aproximamos de um sacerdote e lá colocamos a seus pés os nossos pecados, na confiança de que ele, ministro, em nome de Deus, sacramentalmente, isto é, visivelmente, audivelmente, me reconcilia com a Igreja e com Deus. Estas são as chamadas ressurreições espirituais. E muitos de nós, que outrora jazíamos no pecado, a conhecemos por experiência. Já a experimentamos. E estas ressurreições, prévias ressurreições do pecado, são a condição para ressuscitarmos no final de nossa vida para a escatologia, para a vida eterna, participando intimamente da morte e da ressurreição de Jesus. Eu gostaria, através desta meditação, de acender e alimentar o fogo do arrependimento, da contrição, da tristeza dos pecados cometidos que realmente ofendem a Deus e transfiguram, melhor, desfiguram o nosso rosto perante Ele e põe em risco a nossa peregrinação rumo à sua eternidade. Sim, muitos de nós devemos reconhecer-nos pecadores. E pecadores, não de quaisquer pecadinhos, mas pecadores de pecados mortais graves. Rompendo a amizade com Deus, rompendo a fidelidade batismal, pondo em risco a nossa ressurreição final para a vida. Pois somente estes que ressuscitaram agora de seus pecados estão
preparados para ressuscitarem para a vida no final de sua existência aqui na Terra. Que continuar a dizer? Nós cremos numa ressurreição final. E isto se repete a modo de conclusão. Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Mas nós sabemos por experiência que, ofendendo a Deus com faltas graves, dando-lhe as costas de maneira consciente e responsável, nós invocamos uma estrada que conduz à perdição, que conduz à condenação. Nós colocamos em risco, nós colocamos em xeque a nossa vocação de eternidade junto de Deus. O que devemos fazer, ou o que devem fazer pessoas que se encontram neste estado e, quem sabe, através desta meditação, se percebem tocadas pela graça da conversão de Deus. Procurar um confessor, mas antes um arrependimento após um exame de consciência sincero das faltas cometidas. Narrá-las com humildade e receber deles absolvição. Naquele momento eu ressuscitei novamente para Deus. Eu ressuscitei não a modo da filha da viúva de Elias, de seu caso, de sua circunstância em Sarepta, não a modo de Tabita, filha de Jairo, mas a modo de ressurreição espiritual. E eu repito, são as ressurreições espirituais que se dão nos confessionários, com pessoas arrependidas de suas faltas e desejosas de vida nova, são essas que preparam a ressurreição definitiva. O filho da viúva do caso de Elias se ressuscitou definitivamente, se está na escatologia, o deve à fidelidade a Deus. A mesma coisa de Talita, a filha de Jairo. Se está na eternidade com Deus, é graças à sua ressurreição espiritual e não ao seu ressuscitamento e volta para este mundo. Desta feita, nós podemos dizer que a morte é o salário do pecado. Que teria acontecido ao mundo dos homens e das mulheres se não tivéssemos pecado? Não existiria a morte? Ou ela seria menos dolorosa, mais natural do que aquela que de fato conhecemos? Bem, devemos confessar nós também que os autores do Novo Testamento não conjugaram imortalidade da alma e ressurreição final. Não conjugaram o estado intermédio, assim chamado, com o estado definitivo. Nós sabemos, pela revelação, que a morte nos leva imediatamente para o tribunal de Cristo e de Deus, onde cada um receberá de acordo com o que tiver semeado neste mundo. E sabemos que ressuscitaremos no final dos tempos. Sabemos que o pecado é uma das consequências, ou é a consequência, ou melhor, a causa da morte, e que a morte é a consequência do pecado.
Não sabemos de forma nenhuma como seria a partida deste mundo se não tivéssemos pecado, se nunca tivéssemos pecado. Os autores do Novo Testamento se limitam a falar sobre o que aconteceu de fato. O pecado entrou no mundo e com ele a morte, da qual se libertam apenas aqueles que confiam em Cristo, ressuscitam espiritualmente com Cristo neste mundo e se preparam para a ressurreição da carne nos últimos dias. O resto, o que seria deste mundo se não houvesse o pecado? Haveria morte ou não, morte diferente desta? Os autores do Novo Testamento não entram nesta questão. Eu já disse que a morte deve ser considerada sob diversos ângulos, mas, de uma certa maneira, ela está vinculada pelo pecado. A lei uniu, e esta é teologia paulina, pecado e morte, condenando o pecado na morte. Nós estamos para encerrar esta meditação. Faltam-nos poucos minutos. Eu gostaria que, a partir deste texto lido, relido, pausadamente, cada um tirasse para si a lição que o Espírito de Deus lhe inspirar. Eu gostaria que cada um se recordasse de que esta ressurreição não é a definitiva, é um ressuscitamento, é ressurreição para trás, não para frente. Eu gostaria de recordar que existe uma ressurreição definitiva, que não ocorreu conosco porque não morremos ainda. Mas, anteriormente a essas ressurreições definitivas, existem as ressurreições espirituais. Espiritualmente, podemos realizar em nós, com a graça de Deus, ou podemos ver realizado em nós, com a graça de Deus, o que o texto fala aqui do filho da viúva, do caso de Elias. Nós podemos pedir ao Senhor que nos ressuscite, não apenas de uma vida de pecado e de pecado grave, mas que nos ressuscite de uma vida medíocre, de uma vida cheia de pecados não graves, mas longe da edificação e da intimidade com Deus. Nós pedimos a Deus que nos ressuscite de misérias, nós pedimos a Deus que nos ressuscite da assédia, ou seja, da preguiça em nos relacionarmos com Ele, e tudo isto lhe pedimos por Jesus Cristo nosso Senhor, o vencedor do pecado e da morte. Este é um pedido, digo e repito, com toda a minha convicção, este é um pedido que, feito com sinceridade, será prontamente atendido por Deus. Aquele e aquela que necessita desta ressurreição espiritual prévia e condicionadora da última ressurreição, peça neste momento a Deus, certo ou certa de que a encontrará e que a partir daí estará em paz com Deus, e em paz com Deus poderá terminar a sua peregrinação até a Ele chegar.